Boa noite, pessoal. Vocês estão me ouvindo direitinho? Foi a Débora que faltou luz no dia da prova e o Ismael que deu problema na hora do envio. É vocês dois que têm que fazer a prova de novo? Eu mandei um e-mail, mas vocês não... Acho que o Ismael não chegou a ler. Nem tu, Débora. Oi, professora, é a Débora. Não, Fala. eu não, ainda não vi, na verdade, esse e-mail, não recebi. Na Eu só realidade, recebi aquele que a senhora me encomendou, me tá. disse Daí para eu ir hoje, na secretaria. para protocolar, né? Daí hoje a secretaria me deu o ok, que era para marcar contigo. Então eu quero saber contigo qual o melhor horário para a gente fazer a prova. Quanto tu A tem de partir grau da... A? Oi? Quanto tu tirou no grau A? Eu tirei 9. Tá. E agora no grau B tu fez o trabalho, né? Então tu precisa de pouquinho agora. Que dia fica Isso, melhor para fazer a prova? é. Sexta-feira, que eu não tenho aula, ficaria. Tá. Daí a gente tem que combinar para que eu te entregue o link ou abra a sala. Tu ainda tem aquele link? Tenho, ainda tá no Moodle. Então o que que eu vou Só que ele fazer? não abre, né? Não, não abre porque está fechado por mim, mas daí se a gente combinar um horário, eu abro, tu entra e envia a prova. Pode ser assim? Pode ser sim, pode ser sexta, então. Sexta-feira, então fica combinado às 7 horas da noite, pode ser? Pode ser. Tá. E o Ismael, né? A outra pessoa que falta? Oi, Sora, boa noite. Tá me escutando? Sim, agora tô. Oi, tudo certo aqui. Então, fala, Sora, o que eu tenho que fazer? Tá, tu também não conseguiu enviar a prova, né? Na realidade, tu te atrapalhou ali na hora de enviar, não sei o que aconteceu, que não chegou lá. Aham. Sim, eu cliquei Mas tu em ainda enviar. tem o link? Hã? Eu mandei Eu cheguei a clicar em enviar a prova, mas daí eu fui deslogado, porque a TI tinha mudado a minha senha durante o processo da Tá, prova. e daí sexta-feira fica bom para ti, junto com a Débora, daí eu abro ali a sala de entrega, sexta-feira, 7 horas, para vocês enviarem essa prova. Tá, tranquilo. Mas a senhora vai abrir o link pra gente fazer a prova, então sexta, daí a gente faz e que entrega no mesmo dia. Sim, a prova vai ser a mesma, só quero que tu envie, tu e a Débora tem que enviar, só isso. Tá, tranquilo então, senhora. Que hora que vai abrir a prova, mais ou menos? É a mesma hora que... Pois é isso que nós estamos combinando, que eu vou abrir a prova às 7 da noite ali, o link às 7 da noite de sexta-feira. Fica bom para os dois? Pra mim Se tá ficar bom. bom para os dois, para mim Que hora que fica eu vou estar em bom. casa? Hã? Sexta-feira eu vou estar em casa. Hoje é dia 9. Hoje é quarta? Hoje é quarta. Quinta trabalho, sexta tá em casa. Tá, tá tranquilo, senhora. Sexta eu tô em casa. É que eu trabalho dia sim, dia não. Daí eu fico um tempão no trabalho. Ok. Bom, então hoje tu tá trabalhando? Hoje não, hoje eu tô em casa. Daí sexta-feira eu vou estar em casa também, aí tranquilo. Tá. Então sexta-feira, vou deixar ali, não vai ser necessário, porque vocês já fizeram essa prova, não vai ser necessário ficar até às 10, mas eu vou deixar aberto das 7 às 10 para vocês enviarem a prova. Tá bom? Certo. Aham. Tá? Qualquer problema que der, vocês podem me acessar pelo. Eu abro ali um chat junto pra gente ver isso aí. Tranquilo. Se tiver problema, vocês me acessam no chat. Tá? E quando vocês enviarem a prova, me avisem pelo chat também na sexta, tá? Tá. Então tá, feito. Bom, alguém quer falar alguma coisa? Abriu ali um áudio? Tá. A ideia é o seguinte, ó, gente. Como já está corrigida a prova e o trabalho, a ideia, vocês já fizeram a prova e o trabalho, a ideia da proposta de hoje é a gente dar uma arrematada de como seria, como vai ser esse grau C aí, né? Para quem ficar em grau C, tá? Então, a primeira live, a ideia seria corrigir esse trabalho, corrigir o trabalho, tá?
e depois que eu corrigi o trabalho, a gente vê os tópicos mais importantes para grau C. Tem alguém aqui na sala que vai fazer o grau C? Não? Ninguém vai fazer grau C aqui, todo mundo que está na aula de hoje, nenhum de vocês vai fazer o grau C? Todo mundo já está passado? Eu, no caso, vou ter que fazer só se eu formar um na prova. Ah, sim, porque tu não sabe o valor da prova, tu não tem a nota da prova ainda, tá? Então, tu é uma incógnita, mas espero que não, espero que passe. Quanto é que tu precisa nessa prova, Ismael? Eu tô com 2,5 no trabalho, então eu preciso de o 4,5. 4,5 de 6,5? Ai, tu consegue? Consegue sim, tu vai ver. Tá? Eu vou corrigir o trabalho, então, aqui. Até porque o trabalho também é um conteúdo que cai no grau C. O que cai no grau C, na realidade? Tudo que caiu até agora, né? O grau C é a prova do semestre inteiro. Então, quanto é que tem que se tirar no grau C? O grau C tem que se tirar quanto falta para fechar a média 5. O grande problema disso é que também não pode se tirar menos do que 5 no grau C. Então, mesmo que tu, para conseguires a média, tu precise só de 3 pontos, a nota mínima que tem que se tirar no grau C é 5, tá? Então, não dá para fazer o grau C de qualquer forma, tem que fazer o grau C, quem for fazer, com bastante atenção. Uma prova que vale 10, e quem tira menos do que 5 nessa prova, já reprovou no grau C, independente de quanto precisasse tirar, tá? Não pode tirar menos do que 5, essa é a prerrogativa, tá bom? Bom, o trabalho, a questão 1 do trabalho, vocês querem que eu compartilhe o trabalho ou vocês têm ele aí? Todo mundo tem o trabalho? A questão 1 do trabalho dizia o seguinte, ó. É bom a gente ter todos esses documentos corrigidos, tá? Deixa eu arrumar aqui, ó. Agora ficou melhor, tá? Então aqui, ó, trabalho. No grau B, tá? Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos lá no trabalho que o logaritmo, na questão 1, que o logaritmo de B na base 5 era 2, e que o logaritmo de A na base 10 era 4. E a pergunta é quanto é que era o logaritmo de 10.000 Não, quanto é que era o logaritmo de 400 na base 20? Essa era a pergunta. Eu não tenho aqui o trabalho certinho a pergunta, mas essa era a pergunta. 400 na base 20. Acho que era isso. Bom, o que eu vou fazer aqui? Ou era... A pergunta dessa primeira era quanto? Não era essa a pergunta. A pergunta dessa primeira era 10.025, era um número enorme que tinha que calcular o logaritmo de alguma coisa. Ou era isso aqui, ó, log de 10.000 sobre 25 na base 20, acho que era isso. E daí como é que se faz? Primeiro se pega isso daqui, né? O logaritmo de A sobre B, era logaritmo de A sobre D. Era para fazer sobre esses valores aqui, ó. Porque o que é aqui, ó? Quando tu resolve este logaritmo, tu tens 2, 5 ao quadrado é igual a B. Então, tu tens que o B é 25. E tu tens aqui, ó, que quando tu aplica a definição, 10 na quarta potência é igual a A. Então, o teu A
é o 10.000. E como a pergunta era quanto é que era logaritmo de A sobre B, ó, logaritmo de A sobre B, essa era a pergunta, logaritmo de A sobre B na base 20, o A é o 10.000 e o B é o 25, que foi o que eu substituí aqui. Antes, então, eu tive que resolver esses valores. Quando a gente divide 10.000 por 25, tu tens o logaritmo de 400. Isso aqui é 400 na base 20. O que é 400? 400 é 20 ao quadrado, né? Então, isso aqui vai ser logaritmo de 20 ao quadrado na base 20. E nós temos, desta forma aqui, nós temos o quê? Uma propriedade, né? Uma consequência do logaritmo. Tu tens o logaritmado com a mesma base aqui no expoente, que é a base do logaritmo. Então, eles se simplificam aqui, ó, e fica quanto? 2. Essa é a consequência. Então, essa questão aqui era uma questão de logaritmo, onde nós tínhamos que aplicar a definição, tínhamos que aplicar uma propriedadezinha e uma consequência. Essa era a questão 1 do trabalho de vocês. Alguém tem alguma dúvida em específico dessa questão? Gostaria de fazer alguma pergunta ou tá tudo tranquilo aí? A questão 2, nós tínhamos que calcular uma quantidade de parcelas. Eu acho que acho que foi o teu trabalho, Everton, que tu fez tudo certinho e na hora de escolher, tu acabou escolhendo a quantidade de parcelas 15. E daí eu gostaria de te dizer o porquê que não poderia ter sido 15 ali. Tá? O que tu tinhas? Nós tínhamos assim, ó, na questão 2. 5.000 vezes 1,013 na M, vezes 0,013 sobre 1,013 na M menos 1. Isso aqui tinha que ser menor do que 400. Então, a quantidade de parcelas para que o valor de cada uma das parcelas fosse um valor menor do que R$400. Tá? Então, o que eu vou fazer? Vou aplicar aqui tudo que eu sei sobre matemática básica e depois tentar aplicar logaritmos. Então, a ideia é fazer o seguinte, eu vou multiplicar esse 5.000 com esse 0,13 e eu vou ter 65. E esse 65 vai passar... Vou fazer assim, ó, 65, que é esse valor aqui, vezes esse, vezes 1,013 na M, menor que 400. E essa parte que está dividindo, eu vou passar para cá, ó. Multiplicando. Certo? E daí, o que eu faço aqui? Eu vou distribuir. Tá? Daí, o que eu tenho aqui? Eu vou ter 65 vezes 1,013 na M, menor do que 400, vezes 1,013 na M, menos 400. Vou passar todos que têm 1,013 na M para um lado e o valor que não, a única parcela que não tem esse valor para o outro. Então, esse 400 está subtraindo, ele vem para cá, ó. 400 maior, e aqui 400 vezes 1,013 na M, ele estava somando menos 65, 1,013 na M. Quando eu faço essa subtração aqui, eu vou ter 335, então tem 400 menor que 335 vezes 1,013 na M. É isso que eu tenho. E agora está na hora de fazer o quê? Colocar o tal do logaritmo aí. Certo? Então, eu vou colocar o logaritmo dos dois lados. Log de 400. E aqui vai ficar logaritmo desses valores aqui. Logaritmo de 335
vezes 1,013 na M. Aqui tem uma propriedade, ó. Quando tu multiplica, isso aqui vai abrir em uma soma. E lá no enunciado, dizia que o logaritmo de 400 era 2,602. Menor que, isso aqui vai se abrir em dois logaritmos. Logaritmo de 335. Como esse m está no expoente, ele vem para cá, ó, vezes m logaritmo de 1,013. Lá no enunciado eu também tenho logaritmo de 335 e logaritmo de 1,013. Então vai ficar 2,602. Esse valor aqui do logaritmo de 335 é 2,525. 2,525. Mais m, e o logaritmo de 1,013 é 0,005. Passa isso aqui para cá, subtraindo, ó. Fica assim, certinho? Esse valor aqui da subtração, dividido pelo 0,05, tem que ser uma coisa menor do que o valor do teu M. Esse teu M aqui, ó, tem que ser um número maior do que 15, alguma coisa que dá. Então tem que ser maior, ó. Então não pode ser 15 o valor da parcela. O valor da parcela tem que ser 16. Por isso que a resposta 15 não é válida, tem que ser a 16. Porque o M tem que ser maior do que 15, alguma coisinha. Certo? Se tu botar 15, se forem 15 parcelas, o valor da parcela vai ser maior do que 400. Se forem 16 parcelas, o valor da parcela vai ser menor do que 400, que é o que o exercício pede. Ficou claro essa questão aqui? Vocês conseguiram entender? Vou dar um tempo se vocês quiserem copiar ou tirar uma fotinho antes de eu fazer a próxima questão. Professora, boa noite. Boa noite, quem está falando? Natan. Fala, Natan. Eu fiquei com uma dúvida. Eu entrei na aula, a senhora já tinha começado, estava explicando dos colegas que vão fazer a prova na sexta. Não sei se tu chegou a falar antes sobre da prova, a questão do gabarito, porque eu errei alguma questão e eu queria tentar ver depois o que eu errei, como é que eu errei. Esse gabarito vai estar disponível depois que os colegas fizerem a prova na sexta, algum outro dia? Pode ser, pode ser. Eu posso disponibilizar sim, sem problema nenhum. Tá ótimo, só para mim tentar ver descobrir o que eu errei. Tá, tu entrou no grau C, Natan? Não, eu passei, fiquei com 9,4 e passei. Eu só queria tentar entender o que eu errei para não saber o erro. Tá. Eu não sei qual eu errei e eu queria refazer ela para ver se eu acertava ela em casa. Tá. Entendi. Sim, depois eu disponibilizo. Fica tranquilo, tá? Obrigado. De nada. Eu não sei se eu já posso apagar, se vocês ainda estão copiando. A questão 3, eu deixei, inclusive, a resposta nela ali, para vocês terem uma noção, porque o que eu queria era conseguir ver esse desenvolvimento de vocês, tá? Então, na questão 3 ali, são duas, né? Letra A e letra B.
Na letra A, o que que tu tinhas? Tu tinhas 25 elevado na x, menos 2 vezes 5 na x, menos 15 igual a zero. Acho que era isso. Bom, o que que eu tenho aqui? Eu tenho uma exponencial. Essa exponencial ela não tem a mesma base. Ó, aqui é 25 como base e aqui a base é 5. Então, a ideia é transportar para a mesma base. Como é que eu vou fazer? O que que é 25? 25 é 5 ao quadrado. Então, vai ficar 5 ao quadrado x, menos 2 vezes 5 na x, menos 15 igual a zero. Ah, agora eu tenho a mesma base. Então, ok. Como eu tenho a mesma base aqui, o 5 elevado na x, eu vou substituir por y. Então, observa que aqui, ó, o 5 na x, olha o que eu coloquei em verde. É o meu y. E esse y vai ficar elevado ao quadrado porque sobrou um 2 aqui, ó. E aqui também vai ser um y, ó. Então, ficou y ao quadrado menos 2 vezes y, é 2 ali. 2 vezes y, menos 15, igual a zero. Aí tu vai resolver aqui por Bhaskara, tá? Então, y é igual menos b, 2, mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado, 4, menos 4 vezes a, vezes c, que é o 15, divididos por 2 vezes a. Esse teu y vai ser 2 mais ou menos 4, menos com menos vai dar mais, 4 vezes 15, 60, sobre 2. Então, tu tem 64. Raiz quadrada de 64 é 8. Então, 2 mais ou menos 8 sobre 2. Quem são as tuas duas raízes? Y' e Y duas linhas. 2 mais 8 dá 10. 10 divididos por 2 dá 5. 2 menos 8 dá menos 6. Menos 6 divididos por 2, menos 3. Então, é 5 e menos 3. Isso aqui não é a resposta, porque a resposta é o valor do teu x. Tu encontrou quem? O y. Então, tu tens que voltar para cá e substituir, certo? Então, agora a gente vai substituir esses valores aqui, ó. Quando tu substitui ali, ó, tu tinha lá no início que 5 elevado na x era igual a y. Quando tu substitui aqui, ó, 5 na x é igual a 5 e 5 na x é igual a menos 3. Aqui, tu corta as bases, quem é o expoente que tá aqui? O número 1. Então, essa aqui é a tua resposta. Aqui não tem como tu ter bases iguais. Então, aqui tu nem tenta fazer, ó, porque o cara é negativo, esse aqui é positivo, tu deleta. Quem é a tua solução aqui nesse exercício? Apenas o número 1. Esse 5 e esse menos 3 não vão. Esse foi o caminho para que tu encontrasse esse teu 1 aqui. E o menos 3 tu nem usou, porque tu tinha uma base 5, nunca tu vai conseguir transformar um menos 3 num 5 e vice-versa. Logo, tu abandona aquela linha de raciocínio aqui e faz só essa. Então, solução dessa aqui é o valor de uma unidade. Tranquila essa questão? Alguém tem alguma dúvida aqui? Quer fazer alguma pergunta? Vou dar um tempo para vocês copiarem.
Tá, vamos para a letra B. Na questão 3. A letra B era assim: 3 na x mais 9 sobre 3 na x menos 10 igual a 0. Era isso. Bom, aqui como tu tens 3 na x e 3 na x, o ideal é que tu faça a substituição aquela do y, como eu fiz na questão anterior. Então, a ideia é, aonde tem o 3 na x, tu substitui por y. Como é que tu vai reescrever essa equação? Y mais 9 sobre y menos 10 igual a 0. E daí tu vais fazer MMC, porque tu tens uma fraçãozinha aqui, tá? Então, o MMC disso aqui é y. Y divididos por 1 dá y vezes y ao quadrado. Y divididos por 1 dá y divididos por y dá 1 vezes 9, 9. Y divididos por 1 dá y vezes menos 10y. E aqui vai dar 0y, que não precisa colocar, né? 0y é 0. Corta aqui os denominadores. Tá? Eu vou tirar esse y aqui para vocês não se atrapalharem, que vai ficar 0, né? E daí eu vou organizar isso aqui, ó. Y ao quadrado menos 10y mais 9 igual a 0. Isso aqui é uma outra equação de segundo grau, que tu vai aplicar a básica. Então vai ficar y é igual a 10 mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, 2. Ali, né? 10 na 2, menos 4 vezes A vezes C. Sobre 2 vezes 1. Então, esse teu Y aqui vai ficar 10, mais ou menos raiz de 100, menos 36 sobre 2. 100 menos 36 é 64. Raiz de 64 é 8. Então, Y é igual a 10, mais ou menos 8 sobre 2. Aqui tu vai ter as duas respostas. 10 mais 8, 18. Divididos por 2, 9. 10 menos 8 dá 2. 2 divididos por 2, 1. Essas são os dois valores que tu vais voltar e substituir aqui, ó. Tá lembrado? Não é a resposta final. Então, o que tu tinhas? Tu tinhas 3 na x era igual ao y. Agora vamos substituir. Vai ficar 3 na x igual a 9 e 3 na x igual a 1. O que é um 9? Um 9 é 3 ao quadrado. Então, vai ficar 3 na x igual a 3 ao quadrado. Simplificou, o teu x é 2. E o que é 1? 1 é qualquer número elevado na zero. Qual é o número que me interessa ser elevado na zero? 3. Ó, isso aqui é uma propriedadezinha. X é 0. Então, quem é a tua solução? 0 e 2, ou 2 e 0. Tanto faz. Quem tu quiser escrever primeiro. Essa era a 3, letra B. Tem alguma dúvida nessa questão, gente? Vocês querem perguntar alguma coisa? Ou tá tudo tranquilo aí? Até aqui tudo bem. Tá. Questão 4 era uma questão de gráfico, era só visualização ali, né? Aquela questão ali, eu não tenho o gráfico aqui em mãos, mas não podia ser nenhuma das alternativas a não ser a função exponencial, né? E ela ainda passava ali pelo ponto 0, x0, y1. Então, aquilo era uma exponencial, que era a resposta à letra B. Não podia ser uma função quadrática, não podia ser uma função linear. Quadrática não podia ser,
Por que não podia ser quadrática? Não era uma parábola. Não podia ser linear, nem crescente, nem decrescente, porque não formava uma reta. Não podia ser logarítmica, porque não estava para baixo. Então, só podia ser o quê? Exponencial. Tá? Então, aquela questão ali era só para conseguir ver se vocês, olhando um gráfico, conseguiam identificar de que função era. E aquilo era uma exponencial. Tá? Essa era a questão 4. Agora falta 5 e a 6. Posso apagar? Vamos lá. Questão 5 era a questão de um terreno, né? A ideia era o seguinte, tu tinha um terreno lá e o terreno tinha 5 metros, 8 metros de um lado, 4 metros de um outro lado. Esse desenho aqui ficou feio, porque o 4 são maior que o 8. E o ângulo que eles formavam era de 30 graus. E tu queria colocar grama nesse terreno e 1 metro quadrado da grama, o metro quadrado da grama colocada era 12,90. Então, a pergunta era quanto é que tu gastarias para colocar aí. Bom, isso é uma questão de área. Se eu estou querendo saber se o metro quadrado refere-se à área, qual é a área desse terreno que eu vou fazer, que é um terreno triangular. Então, como é que eu monto isso aqui, ó? Tá? Não posso aplicar Pitágoras aí, porque nada indica que esse terreno tenha um ângulo de 90 graus, tá? Eu só posso aplicar Pitágoras se o ângulo for de 90 graus. Então, eu tenho que aplicar a fórmula da área qualquer, né? Aquela que é A vezes B seno do ângulo C dividido por 2. Que a gente aprendeu junto com a lei dos senos e a lei dos cossenos. A e B, qualquer um desses dois lados, e esse ângulo C é o ângulo formado por esses dois lados conhecidos. Então, essa área vai ser 8 vezes 4 vezes seno de 30 sobre 2. Que vai dar 32,16. E seno de 30 é 1/2. Tá? Então, eu multipliquei, ó, 32, já dividi por 2, deu 16. Seno de 30 é 1/2. Qual é a metragem desse meu terreno que eu quero colocar grama? 8 metros quadrados. Quanto eu vou gastar em dinheiro? 12,90 vezes 8. É isso que eu vou gastar em dinheiro. Então, 12,90 vezes 8, 103,20. É isso que eu vou gastar. Essa questão, me lembro que na aula antes de vocês entregarem o trabalho, na aula daquela semana da entrega do trabalho, alguém tinha dúvida aqui nessa questão. Eu fiz uma questão similar assim na aula para que vocês conseguissem se lembrar como se fazia a questão. Foi eu mesmo, Cleiton. Obrigado. Daí tu acertou, Cleiton. Acertei. Show de bola. Questão 6. A questão 6 também fala de um triângulo. Ela diz que tem um triângulo ABC. ABC. Um lado é 6, o outro lado é 10, e esse ângulo formado pelos dois lados é 60 graus. Pede o tamanho do outro lado. Aqui eu também não posso aplicar Pitágoras, porque nada indica que eu tenha um ângulo de 90 graus. Não sei se eu vou ter um ângulo de 90 graus ou não aqui. Logo, como eu não sei se eu vou ter um ângulo de 90 graus ou não, o que eu faço? Vou utilizar a lei dos cossenos. O que diz a lei dos cossenos? O lado oposto ao ângulo, ao quadrado, é igual à soma dos quadrados dos outros dois lados.
menos 2 vezes o produto dos dois lados, vezes cosseno do ângulo que eu tenho, que é o cosseno de 60. Então, isso aqui vai ficar como? 100 mais 36 menos 2 vezes 10 vezes 60, 120, vezes cosseno de 60, que é 1/2. Então, isso aqui vai dar 60 na realidade, ó. Já simplificando aqui. Peraí. (136 menos 60). Então, isso aqui vai ser quem? Raiz de quanto? Raiz de 76. Tá? Alguns deixaram como raiz de 76 ali, né? Tinha que fatorar essa raiz de 76. Essa raiz de 76, ela vai dar quanto? 2 raiz de 19. Essa era a alternativa que tinha para marcar. Como é que eu saio daqui e chego aqui? Simples. Pego o 76, eu vou fazer aqui no cantinho de verde, ó. 76 e vai dividindo, ó. Dá para dividir por 2. Divididos por 2 dá quanto? 38. Aí dividido por 2, 19. E 19 por ser primo, só dá por 19, que é 1. Junta esses dois, vai ficar 2. Os que tu junta, tu consegue tirar de dentro da raiz. 2 raiz de 19. Tá aqui. Certo? Esse era o trabalhinho. O trabalhinho estava bem tranquilo de fazer assim. Achei um trabalhinho bem simples. Nada de grande exagero, né? Eu quero saber, nas outras 2 lives, quais os tópicos que vocês gostariam que eu desse mais atenção aí. Quem vai fazer o grau C, que acha que precisa estudar mais para o grau C. Se vocês quisessem já fazer as pedidas para que eu organizasse, até a gente voltar na live das 20 horas. Tem alguém aqui que vai fazer o grau C? Que já é certo, tá? Não que... Eu, professora, por Sim. 0,310 eu vou precisar do grau C. Não entendi. Eu vou precisar por 0,3 décimos. Quanto é que tu ficou no grau A? Com 4,7, eu acho. No grau A, 4,7? Uhum. E no grau B? Com 9, se não me engano. Não, 8,7, perdão. Aí a média ficou em 6,7. Faltou 6 décimos, né? Tu tem que tomar mais atenção ali naquela... Por que será que tu foi tão mal na primeira prova ali no grau A? Tu deixou de entregar alguma coisa? Também não sei. Vamos dar mais atenção, então, ao tópico do grau A ali, que tu foi mal, tá? O grau B foi bem tranquilo. O grau B tu teve uma nota boa, né? Foi no grau A ali. Tá? Vai cair a live.